Olá pessoal, Harry Potter é uma saga fenomenal e eu decidi fazer esse vídeo para comentar com vocês, contar para vocês qual é o meu livro preferido da saga. Eu separei os 7 livros aqui e vou criar uma espécie de ranking do que eu gosto menos para o que eu gosto mais. Se assim como eu, você também é fã do universo de Harry Potter, deixe aí nos comentários que tipo de conteúdo você gostaria de ver aqui no canal sobre a saga. Se inscreva também aqui no canal se você ainda não fez isso e deixe o seu like nesse vídeo. Um tempo atrás eu tinha criado um quadro chamado Lendo Potter. E eu cheguei a postar 10 vídeos fazendo comentários bem amplos sobre cada capítulo, no caso de A Pedra Filosofal. E eu pretendia fazer isso com todos os livros. Teríamos então pelo menos 200 vídeos aí, porque os 7 livros juntos possuem 199 capítulos. Então seriam pelo menos 200 vídeos comentando sobre Harry Potter aqui no Livro na Veia. Eu acabei parando por uma questão pessoal, de que eu estava com receio, porque eu lia vários trechos do livro durante o vídeo. Eu fiquei com receio de que eu pudesse receber um strike da Roku ou de algum representante da J.K. Rowling por causa disso, e acabei parando esse projeto aqui no canal. Eu pretendo retomá-lo em algum momento, não sei quando, se vai ser esse ano, se vai ser no próximo ano. Mas, enquanto esse projeto do Lendo Potter não volta para o canal, com algumas reformulações, volte e meia teremos algum conteúdo de Harry Potter por aqui, tá? E aí eu decidi fazer então esse ranking. E eu confesso para vocês que é muito difícil decidir qual é o meu livro preferido e qual é o menos preferido. Eu vou usar como critério o seguinte: qual livro tem a trama mais interessante, assim, mais original, mais incrível? Qual livro tem as cenas mais memoráveis, as cenas assim que eu gostei mais, que mais me marcaram como leitor? E qual é o livro que tem os personagens da maneira assim que construiu e que apresentou os personagens da maneira mais fantástica? O livro em que os personagens mais brilharam na trama, certo? São esses os 3 critérios que eu usarei para decidir qual é o melhor e qual é o menos melhor. Não tem um livro ruim, só tem um pouquinho menos bom do que os demais. Bom, eu vou começar então pelo 7º livro. O 7º livro que eu... Não o 7º livro da saga, tá? Mas o 7º livro desse ranking, certo? O livro que eu menos gosto da saga, eu vou dizer pra vocês... Ai, gente, que complicado. Mas eu vou colocar A Câmara Secreta, tá? Como o 7º livro. Ele é um livro muito divertido. Toda a questão do mistério, né, de quem é o herdeiro de Slytherin também ficou muito bacana, muito, né, bem construído pela J.K. Rowling. Tem também questões importantes sobre algumas características dos bruxos, como, por exemplo, o preconceito que os bruxos puros, digamos assim, possuem por bruxos que são mestiços. Tem a introdução do personagem Dobby, que é um personagem que eu amo bastante. Porém, eu senti que a trama foi um pouquinho fraca, tá? Em alguns aspectos aqui. Eu ainda achei que o primeiro livro, que é o que vem antes desse, teve um pouco mais de aventura. A amizade dos personagens também foi mais interessante de acompanhar, a construção da amizade, digamos assim. Não que o livro tenha ficado, a série tenha ficado ruim com a história de A Câmara Secreta. Mas eu não sei explicar. É porque eu tenho que, infelizmente, achar algum defeito. Esse também é um livro que eu li menos da saga. E talvez por isso, não sei. Por eu ter tido menos contato com ele, eu não tenha tantas preferências assim, comparado com os demais, quando se pensa em A Câmara Secreta. É o livro menos interessante da saga, digamos assim, tá? Vai ficar então na 7ª posição. Na 6ª posição, eu vou colocar Ordem da Fênix. Eu vou colocar esse livro na 6ª posição, dos livros mais interessantes para os menos interessantes da saga, única e exclusivamente por causa da Umbridge. É uma vilã incrível, mas foi uma personagem que me irritou terrivelmente. Eu passei muito estresse com essa história por causa da Umbridge, por causa das injustiças que ela comete. E também a questão do Harry, né? Ele passa um bom tempo aqui nessa história irritado, sabe? Com raiva do mundo, de tudo, de todos. E essas cenas de raiva do Harry, em alguns momentos, também me aborreceram um pouquinho, tá? A única cena de raiva, de ódio, de explosão, assim, dele nesse livro que eu gosto muito e que não foi parar nos filmes, é a cena mais no final do livro, quando ele explode, né,
né, não literalmente falando, né, explode ali com o Dumbledore, durante uma conversa dos dois, onde o Dumbledore conta toda a verdade, o mais sincero possível com o Harry sobre tudo o que ele já sabia a respeito de algumas questões do Harry com o Voldemort. E a discussão deles é fenomenal, tá? Eu espero que na série eles coloquem pelo menos uma parte dessa discussão, dessa cena, na adaptação, na nova adaptação de Harry Potter. Assim, dizendo de novo, eu amo todos os livros, mas se for para escolher uma característica que desabone esse livro aqui, eu escolheria essas duas, tá? A questão, né, do Harry, a personalidade dele durante alguns momentos do livro, dele ser bem irritante, né, e a gente compreende o porquê. E a Umbridge, as injustiças que ela comete, porque eu tenho raiva de injustiça. Eu entendo que um vilão tenha que fazer coisas ruins, claro, né? Senão não tem trama, não tem história. Mas eu não gosto de acompanhar, né? Pessoas sofrendo de forma injusta, sabe? Não gosto. Faz parte da história e tudo mais, mas não é uma parte assim que me agrade de acompanhar. E nem de criar, porque nos meus livros eu, volta e meia, também coloco algumas situações desagradáveis. E é com muito pesar, né? Com muita tristeza que eu faço isso. Então, Ordem da Fênix, dos 7 livros, é o 6º que eu gosto mais, tá? Do primeiro colocado para o 7º, ele é o 6º colocado. O 5º colocado, eu vou colocar Relíquias da Morte. Por quê? Deixa eu ver aqui, deixa eu criar aqui uma justificativa para Relíquias da Morte não ser o meu preferido. Bom, eu gosto muito, assim, do desenvolvimento dos personagens, do amadurecimento deles, do trio, né? Da Hermione, do Rony e do Harry. Mas eu acho que a J.K. Rowling cometeu uns pequenos excessos aqui em algumas coisas. O início do livro é um pouquinho arrastado. Mas eu acho que o defeito maior desse livro seria esse início, né? As coisas, como ela ainda tem muitas explicações e muitas coisas para explicar e desenvolver na história, antes da jornada deles começarem de fato, indo em busca das Horcruxes, o comecinho do livro acabou sendo um pouquinho arrastado. Ficou um pouquinho arrastado. Então, assim, eu acho que é a única característica também que eu não gosto muito em Relíquias da Morte. Demora um pouco para a história deslanchar, né? Mas quando deslancha, é maravilhoso. Então eu vou colocá-lo em 5º, no ranking dos 7 livros preferidos de Harry Potter, tá? É a única característica que eu identifico que o torna um pouquinho pior que os outros livros. Esse comecinho do livro, as 100 primeiras páginas, digamos assim, são um pouquinho monótonas, tá? Apesar de que acontece várias coisas, mas, sei lá, é só porque eu tenho que arrumar uma justificativa, né? Pra o livro ter um defeito. Bom, o 4º, nesse ranking, eu vou colocar Cálice de Fogo. Eu gosto também bastante de Cálice de Fogo, gosto muito do mistério que a J.K. Rowling constrói aqui, toda a questão ali do Bartol Crouch, da elfa, né, dele, que foi excluído do filme, e toda a questão também de o que será que Voldemort está tramando, qual é o plano dele, afinal, nessa história. Eu adoro as provas, os desafios que o Harry e os demais competidores do torneio Tribruxo precisam enfrentar aqui. Um ponto positivo para esse livro é que não tem cenas de quadribol. Algumas cenas de quadribol eu acho bem chatinhas. Mas assim, eu gosto do clima de competição, do desafio, daquela questão assim de a gente tem que ganhar e tal e tudo mais. Eu gosto dessa parte. Mas da partida em si, eu me canso um pouquinho durante a leitura. Não que seja ruim, mas não é assim o elemento preferido pra mim na história de Harry Potter. E aqui nessa história tem toda uma questão de aventura, todo um mistério incrível sendo construído. Os personagens começam a amadurecer mais para algumas outras questões, certo, da vida. Tem várias cenas hilárias aqui, assim, de humor, de comicidade ao longo do texto. É um livro maravilhoso. Então, sei lá, qual o defeito que eu poderia ter aqui nesse livro? Bom, eu acho que o defeito é o excesso de coisas que acontecem na história. Tem muita história aqui nesse livro, muitas coisas acontecendo, muitos personagens. E aí você tem que ter um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de zelo mental durante a leitura, para você não ficar perdido durante a trama de Cálice de Fogo. Então, o único defeito assim, que
que eu vou usar aqui como justificativa é esse. Que tem muita coisa acontecendo aqui nessa história. E aí o leitor tem que se dedicar um pouquinho mais para absorver todas as informações, né? E não se esquecer delas. Não ficar perdido durante a leitura. Então é isso. A J.K. Rowling criou uma história que não te deixa, assim, entediado em nenhum momento, tá? Ah, mas isso é um defeito? Não é um defeito. Mas eu tinha que escolher alguma coisa. Então, tem muita coisa acontecendo o tempo todo. E a gente não consegue respirar um pouco durante a leitura. Então eu vou usar isso como justificativa, tá? Apesar de que em outros tipos de livro, eu não usaria isso como um defeito, né? Quanto mais coisas acontecendo na história, melhor. Sei lá, gente, é difícil achar um defeito para a saga Harry Potter. Me desculpem. Eu sou uma fraude. Bom, o terceiro colocado nesse ranking dos livros preferidos vai ser Enigma do Príncipe. Bom, o que acontece? Eu adoro a história de Enigma do Príncipe. Tenho um ódio terrível do filme, apesar de... Eu gosto de assistir pelos personagens, né? Pra poder rever aqueles personagens. Mas a história ficou muito ruim, muito mal contada em Enigma do Príncipe. Jamais vou perdoar o roteirista por ter colocado aquela cena do Snape fazendo assim pro Harry, e o Harry ficando quietinho lá embaixo, em vez de ele estar petrificado pelo Dumbledore, como é no livro, e por isso ele não fez nada, não pôde fazer nada para ajudar o Dumbledore. Tem 1 milhão de defeitos no filme, mas o livro é perfeito, tá? A única coisa que, assim, o único defeito que eu encontro no livro é que não tem tanta ação assim. A J.K. Rowling se preocupou mais com o desenvolvimento dos personagens e em ampliar e esclarecer também algumas questões da história do que com colocar cenas de ação, de batalha, de perigos e tudo mais acontecendo durante a trama. O livro é bem, assim, não é que seja monótono, mas não tem tanta cena de ação, no caso, né? Os personagens fazendo coisas e vivendo situações perigosas, arriscadas e tudo mais. Se tirasse a questão do Draco fazendo o que ele faz durante o livro ia ficar até bem mais parado do que já é. A ação vem mesmo no final, quando os Comensais da Morte fazem o que fazem e quando os alunos e professores entram, né, em conflito com eles e tudo mais, é aí que está a ação do livro. Mas é muito empolgante toda a questão do quadribol e o desenvolvimento dos personagens. É isso que torna esse livro especial para mim. E aí, se tivesse, claro, né, uma outra cena assim de aventura e de ação durante o livro, ele seria ainda melhor. Então, a falta dessas cenas no decorrer da história que eu vou usar como justificativa para ter um defeito para esse livro, tá bom? E o segundo colocado é o mais amado, né? Pelo menos o filme é o mais amado dos fãs de Harry Potter. Estou falando de Prisioneiro de Azkaban. Eu adoro esse livro. Adoro esse livro. O quadro Lendo Potter, inclusive, eu já estava assim, ansioso. Estava lendo o Pedra Filosofal, que vocês já vão saber que ficou em primeiro lugar. Mas já querendo terminar logo ele e o Câmara Secreta para chegar logo nesse livro aqui. Porque todos os capítulos desse livro acontecem coisas incríveis, coisas muito envolventes, né? Apaixonantes de se ler e de se acompanhar. Então, assim, eu não tenho... Qual o defeito que eu tenho nesse livro? Eu não tenho. Não tem defeito nesse livro, gente. Eu não sei. O que eu vou dizer aqui pra desmerecer um pouquinho essa história? Sei lá, não sei, não consigo pensar agora. Então, assim, eu vou usar como defeito do livro o acréscimo da Trelawney. Que é uma personagem muito chatinha. Eu não gosto da Trelawney, acho ela muito irritante, toda a lenga-lenga que ela fica falando e tal. Sei que ela é importante na trama, mas a personagem em si, pra mim, é a mais chata da saga inteira, tá? A professora Trelawney. Pronto, esse é o único defeito de Prisioneiro de Azkaban. E o primeiríssimo lugar fica com Pedra Filosofal. No quesito desenvolvimento dos personagens, é muito bom, apesar de que cada livro tem um tipo de desenvolvimento diferente. Aqui a gente acompanha mais a questão da amizade dos três, e a questão das descobertas do Harry, e também a questão dele descobrir, dele saber, dele ter convicção, que o que ele viveu com os Dursley não chega nem na unha do pé do que ele vai
ter que enfrentar no futuro. E do que ele já enfrentou, dos perigos e dos problemas que ele já passou, envolvendo ali o Voldemort. No quesito, assim, trama madura, digamos assim, ele perde para todos os outros aqui. Mas é o livro mais divertido. Eu dei muitas risadas durante a leitura desse livro, quando eu estava fazendo os vídeos do Lendo Potter. Os personagens também são muito carismáticos, muito, assim, gostosos de se conhecer, de se acompanhar. E toda a questão da aventura que vai sendo contada aqui, né? E também do mistério. E claro, né? Tem a questão emocional, de que é o primeiro contato com a trama, com esse universo, e não tem como não ficar marcado na memória. Inclusive eu tô vendo aqui alguns trechos que eu marquei e que eu li nos vídeos do Lendo Potter. E exatamente por ter lido muitos trechos ao longo dos vídeos que eu fiquei com receio de poder receber um strike, coisa do tipo. Mas eu pretendo voltar com o quadro em algum momento aqui no canal, não sei ainda quando, porque era um quadro trabalhoso, mas veremos, tá? No futuro teremos muito Harry Potter aqui no Livro na Veia. E é isso, gente. É um livro divertidíssimo, uma aventura e um mistério também muito bacana de se acompanhar. Os personagens são extremamente carismáticos. É um livro, assim, que eu recomendo para todo mundo, tá? Não importa a idade que você tiver, você deveria ler Pedra Filosofal pelo menos uma vez na sua vida, que você vai terminar esse livro aqui nas nuvens. Extremamente satisfeito, tá? A não ser que você já tenha mesmo repulsa e preconceito ou qualquer outra coisa por Harry Potter. Aí você não vai aproveitar. Mas se você é um leitor mente aberta que não tem nenhum tipo assim de... assim, que lê de tudo, né? Tenho certeza que você vai gostar de Harry Potter também, certo? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo em que eu elenquei os livros nessa ordem aqui, tá? Em sétimo lugar, Câmara Secreta. Em sexto, Ordem da Fênix. Em quinto, Relíquias da Morte. Em quarto, Cálice de Fogo. Cálice de Fogo? É, Cálice de Fogo. Em terceiro, Enigma do Príncipe. Em segundo, Prisioneiros de Azkaban. E em primeiríssimo lugar, Pedra Filosofal. Diga aí nos comentários qual é o seu livro preferido da saga. Eu estou muito interessado em saber. E também deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Inscreva-se aqui no canal se você é fã de Harry Potter e quer ver mais conteúdos aqui no Livro na Veia sobre Harry Potter. Em algum momento vai chegar, tá? Vai chegar. De vez em quando aí aparecem um ou outro conteúdo de Harry Potter por aqui, mas em algum momento a gente vai ter algo mais fixo, digamos assim, no canal sobre essa saga fenomenal, tá bom? E sobre outras também, tá? É porque eu tenho muita leitura atrasada de outras histórias, de outros autores. Então essas sagas que eu deixo expostas aqui, as Crônicas de Gelo e Fogo, a saga Eragon, a saga Jogos Vorazes e outras também, em algum momento eu vou abordá-las aqui no canal, mas eu ainda não sei onde encaixar, né, no futuro do canal, em que momento encaixar essas leituras. Me falta tempo livre também, né? Então, mas veremos, tá bom? Está nos planos, está no meu pensamento trazer mais conteúdo sobre essas sagas que marcaram a vida de tantos leitores, certo? Incluindo a minha. Um forte abraço para você. A gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau!